Raabe foi uma mulher corajosa, é uma heroína da fé e está na genealogia de Cristo. Sim, Raabe é uma das personagens mais marcantes da Bíblia. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Exemplos de Mulheres da Bíblia e hoje eu vou falar sobre Raabe, que foi uma prostituta, mas que teve sua vida transformada por Deus através da fé que ela depositou nele e por ter entregado a sua vida para ele. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal porque eu tô sempre trazendo aqui mulheres exemplos da Bíblia e aqui em cima tem uma playlist onde tem outras mulheres da Bíblia que são grandes exemplos para nossa vida, tá bom? Bom, a história de Raabe está registrada no Antigo Testamento, no livro de Josué, e ela também é citada em alguns livros do Novo Testamento. Para você que não conhece ainda a história de Raabe, eu vou dar uma breve resumida aqui, mas eu aconselho que você leia lá em Josué, tem no capítulo 2 e no capítulo 6 também fala sobre Raabe. A história se passa quando Moisés já havia morrido e Josué havia assumido a liderança do povo. Josué e o povo estavam a caminho da terra prometida, porém no meio desse caminho havia um obstáculo que era Jericó. Eles precisavam passar por Jericó para poder chegar a Canaã. Naquela época as cidades eram todas construídas dentro de muros. Eles eram muito altos e resistentes. O objetivo desses muros era proteger a cidade contra invasores e eles eram praticamente impenetráveis. Josué, como era um líder muito esperto, ele antes de invadir a cidade, ele enviou 2 espiões para observar a terra, observar o governo, os comerciantes e tudo mais e ter informações necessárias para conseguir executar o seu plano. Ao chegar em Jericó, esses 2 espiões foram para a casa de Raabe e ali passaram a noite. Porém, a notícia se espalhou muito rápido e o rei de Jericó descobriu que esses 2 espiões estavam na casa de Raabe. Então o rei enviou uma mensagem para Raabe dizendo que ela mandasse embora esses 2 homens estranhos, pois eles estavam espionando a terra. E Raabe respondeu que realmente esses homens tinham passado pela casa dela, mas que já não estavam mais lá e não sabia para onde eles tinham ido. Porém, ela mentiu, né? Porque ela tinha escondido os espiões no seu terraço, embaixo das varas de linho que tinha amontoadas ali. Então, ela escondeu esses 2 homens no seu terraço para que os mensageiros do rei não os vissem. Bom, quem era Raabe? Ela era uma prostituta e sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática muito comum naquela época. O fato de Raabe ter mentido para esconder os espiões não quer dizer que a mentira foi certa, correta, só porque foi por uma boa causa. Na verdade, ela mentiu porque era uma prática comum para ela, já que ela não temia a Deus. E o fato da Bíblia relatar que ela mentiu não quer dizer que Deus apoie essa prática. A Bíblia ela sempre deixa bastante claro todos os erros que homens e mulheres cometeram e mentir foi um erro, porém que ficou registrado na palavra de Deus porque foi o que de fato aconteceu. E como Raabe não conhecia o Deus dos israelitas, ou seja, um Deus que não compactua com mentiras, ela simplesmente agiu como ela sempre agiria, de uma forma pagã, mentindo para poder escapar dos seus problemas, né? Como muitos fazem até hoje. Mas por que será que Raabe não entregou os espiões para o governo de Jericó? A Bíblia fala o porquê dela não ter feito isso, pois ela ouviu as histórias do que Deus havia feito pelo seu povo quando tirou eles do Egito. Ela ouviu as histórias sobre as pragas, sobre como Deus libertou o povo, sobre como o mar foi aberto para que o povo fosse liberto. Então ela sabia das histórias, ela ouviu falar sobre esse Deus e provavelmente já tinha um pouco de temor a ele. E o interessante é que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando ela ouviu aquelas histórias sobre o que Deus havia feito, ela ouviu e creu. Ou seja, ela não viu nenhum milagre acontecer. Ela não participou de nenhum dos milagres. Ela decidiu crer, mesmo sem ter visto, apenas pelo ouvir. Ou seja, ela teve fé. Então, como ela ouviu todas aquelas histórias e ela cria, ela tinha fé de que aquilo realmente havia acontecido, Deus havia feito essas maravilhas e milagres, ela fez um acordo com os espias, pedindo que, assim como ela foi bondosa com eles e não os entregou ao governo de Jericó, que eles também fossem bondosos com ela e com sua família. Então, o acordo foi selado, eles juraram, né, que não matariam, né, a família dela,
que ela também jurasse que não ia entregar eles e não iria atrapalhar o plano deles, né? Foi combinado que ela colocasse um fio vermelho na sua porta, porque aí eles iriam saber que aquela casa não deveria ser atacada. E assim foi feito. Aqui nessa história nós temos o exemplo perfeito do poder transformador da graça de Deus. Raabe era uma prostituta pagã que não fazia parte do povo escolhido de Deus. E ainda assim Deus a chamou, abriu os seus olhos e pela fé, Raabe, uma pessoa improvável, se tornou filha de Deus. No capítulo 6 de Josué, o versículo 25 fala que Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Ou seja, Raabe foi recebida pelo povo de Israel com muita honra e todo o seu passado foi esquecido e ela foi adotada como povo de Deus. A bênção foi tão grande que ela acabou se casando com um homem muito bom da descendência de Judá, chamado Salmão, e através da sua linhagem, Jesus nasceu. Uma prostituta, uma improvável, uma pecadora, entrou na genealogia de Jesus. E não acaba por aí, porque lá em Hebreus, como todo mundo já conhece, a galeria dos heróis da fé, ela é incluída como uma das heroínas da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31, diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vê que o título é Exemplos da Fé. Em algumas bíblias diz Heróis da Fé. Então ela está incluída numa galeria de pessoas, de homens de Deus, que tiveram sua fé como um exemplo para nossas vidas. Isso nos mostra que Deus faz a sua palavra chegar até aqueles que são seus filhos, independente de onde eles estejam. Ele nos alcança de maneiras improváveis. Se existe possibilidade de transformação de vida, de mudança de vida para uma prostituta pagã, certamente há a possibilidade para cada pessoa que crê em Deus e se entrega a Ele, como fez Raabe. A fé em Deus e no seu poder mudou a vida de Raabe. E o mesmo pode acontecer conosco, na luta contra os nossos defeitos, os nossos pecados e o nosso caráter. Da mesma forma que Deus transformou a vida de Raabe, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer comigo, cada um de nós em áreas diferentes. Mas a fé daquela mulher transformou a sua vida e a sua fé, a fé que você tem no Deus que você serve, a fé que você tem no que você já ouviu falar sobre esse Deus, vai mudar a sua vida. Basta você dar um passo, basta você se entregar totalmente a esse Deus e a sua vontade.